Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Como eu falei aí, né, a nossa reflexão hoje é referente a um livro que eu achei bastante interessante. Eu sempre quando vou nos lugares, né, nas cidades que eu passo, eu procuro fazer o meu cadastro nas bibliotecas e foi o que eu fiz aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui foi, né, procurar uma biblioteca, porque sempre que possível eu gosto muito de ler, leio até bem menos do que eu gostaria, mas eu estava pegando alguns livros lá, eu e minha esposa, e aí ela achou um livro, né, muito interessante para a gente trazer para o nosso filho mais novo, né, de 11 anos, o Calil. E eu olhei esse livro e eu acabei lendo primeiro que ele, né? Só para variar. E eu achei bem interessante a história dele. Então eu queria compartilhar com vocês que eu acho bem legal, bem interessante. Então eu sempre gosto de ler os livros, né? Então o nome desse livro, depois eu vou mandar até a cópia para vocês, a capa, né? Na verdade, a cópia eu não posso estar reproduzindo, mas para vocês procurarem e ver. É bem interessante, ou então mostrar esse áudio, porque eu vou estar lendo ele aqui, ele é curtinho, né, para vocês. Chama O Colecionador de Segredos. Então, quem escreveu ele foi Márcia Cristina Silva e a ilustração é de André Neves, pela editora Brink Book. Então é bem legal, a partir de 7 anos, né? Mas é uma história bem bacana. Então, na capa dele, na contracapa, já diz assim, né? A lei do país onde Beto morava dizia que todos tinham que começar a colecionar alguma coisa quando completasse 12 anos de idade. Mas Beto não sabia o que queria colecionar. O Colecionador de Segredos é um livro sobre a vida e a busca pela felicidade. Mostra como os medos podem ser transformados em coragem e as preocupações convertidas em alegrias. Basta perseguirmos nossos desejos e não deixar de acreditar nunca que realizá-los é possível. Então eu achei muito interessante isso aqui. Eu falei, nossa, eu vou ver para as crianças é muito legal, né? Antes de começar com aqueles medos, aquelas coisas que a gente tem, né? Que a gente foi criado. Então vamos lá. Começa assim. A lei do país onde Beto morava dizia que todos tinham de começar a colecionar alguma coisa quando completassem 12 anos de idade. Era costume ter algo para transmitir às pessoas. A vizinha Margarida, por exemplo, era uma colecionadora de lembranças. Guardava momentos em caixas tão grandes que eles acabavam se misturando no fundo. Apesar disso, sempre encontravam as lembranças certas para dar de presente às pessoas na hora que elas precisassem. Margarida não imaginava como todos gostavam de receber suas lembranças, principalmente Beto. Só por causa dela, Beto descobriu que os adultos também já tinham sido crianças. O engraçado é que podia imaginar Margarida como uma menina, nas longas histórias que contava de sua infância, mas era muito difícil acreditar que seus pais também já tivessem passado por coisas parecidas. Talvez porque não gostassem de colecionar lembranças e jogassem todas fora. Margarida não achava que esse fosse o motivo e dizia: ninguém joga fora seus momentos. O que acontece é que certas pessoas escondem tão bem as suas lembranças que acabam acreditando que nunca as tiveram. Mas um dia, quando menos esperam, sempre encontram uma caixinha no fundo da gaveta. Na vida é certo, Beto. Grandes lembranças podem caber em pequenas caixas de fósforos e sempre é possível esconder essas caixinhas dos outros até de nós mesmos. Beto gostou tanto das palavras de Margarida que resolveu guardá-las no cofre que o pai lhe havia dado de presente no Natal. O pai, que era economista, disse que o cofre era para que o menino começara a juntar dinheiro e para não se preocupar com o futuro. Como Beto achou que de alguma forma aquelas palavras seriam importantes para o seu futuro, tratou de trancá-las antes que se perdessem. O pai de Beto colecionava preocupações desde muito cedo e já tinha conseguido transmitir algumas ao filho. Como já estava perto de completar 12 anos, Beto sabia que em breve teria que decidir o que iria colecionar. Todos os dias, o pai lembrava de que essa era uma decisão muito importante. Certa vez, ele disse a Beto: eu comecei a colecionar preocupações por acaso, meu filho. Quando vi, já estava com dezenas delas. Hoje, se pudesse escolher, teria feito outra coleção, mas não posso mais viver sem minhas preocupações. Por isso, é importante que você escolha bem.
pois quando a gente começa a colecionar alguma coisa, parece que elas se multiplicam tão rápido que não dá mais para voltar atrás. Não vê a sua mãe com a coleção dela de medos? Cada dia aparece com um medo novo. É só descobrir que uma amiga tem medo de alguma coisa e ela logo arruma um medo maior. Outro dia fui abrir a gaveta e os medos dela caíram todos no chão. Ela ficou desesperada, com medo de perder algum medo. Quando colocou tudo no lugar, confessou que não deveria ter começado aquela coleção. Seus pais lhe passaram tanto medo que foi mais fácil continuar a colecionar o que estava perto dela. Mas eu não queria que com você fosse assim. Gostaria que escolhesse seu próprio caminho, até porque nossos medos e preocupações não têm nenhum valor no mercado. Coragem é muito mais valorizada. Como ela, com ela, compra-se a tal felicidade. Mercado? O pai às vezes falava de forma muito engraçada. Os únicos mercados que Beto conheceu eram aqueles que vendiam frutas, legumes e flores. Não podia imaginar um mercado vendendo preocupações e medos. Para ele, o que tinha valor eram sonhos. O sonho era um lugar colorido e saboroso, onde as pessoas pareciam felizes. A primeira ideia de Beto foi colecionar certezas, mas logo percebeu que elas não eram apenas difíceis de serem encontradas, eram simplesmente impossíveis. Passou semanas tentando encontrar alguma para colocar no álbum, mas as páginas continuavam em branco. Um dia, enquanto procurava certezas, achou dentro da gaveta da mãe um diário. Ficou surpreso, não imaginava que a mãe também colecionasse lembranças. Logo viu a foto de uma menina vestida de bailarina. Atrás da foto estava escrito: um dia serei bailarina de verdade, terei um filho que se chamará Beto e colecionarei muita coragem. Beto mal podia acreditar que aquela menina fosse sua mãe. Por que ela não era bailarina? Por que preferiu colecionar os medos e não iniciar a sua coleção de coragem? Quando a mãe entrou e viu Beto com a foto, teve logo a sensação que haviam mexido nos seus medos. Achou que alguma coisa estava fora do lugar. Beto, não mexa na minha gaveta. Não quero os meus medos espalhados por aí. Mas estas são as suas lembranças. Pensei que você tivesse jogado todas fora. Vou lhe contar uma coisa, meu filho. É que certas lembranças vão ficando tão amareladas que com o tempo transformam-se em medos. Medo do que não fomos, do que poderíamos ter sido e principalmente medo dos desejos que ficaram guardados nas gavetas. Por que você deixou seus desejos guardados tanto tempo? Porque havia tanto medo no meu quarto que eu não tinha onde colocar os desejos. Aí, um dia, resolvi guardar todos numa gaveta e fui me esquecendo deles. Naquele momento, Beto percebeu que um dos medos da mãe estava para pular da gaveta. Era um dos maiores da sua coleção, o medo de se expor. Beto tentou segurá-lo, dando um abraço bem apertado na mãe, e ficou surpreso, porque quanto mais forte o abraçava, mais medos iam saindo e se quebrando pelo chão. O mais engraçado é que a mãe parecia gostar, e cada vez abraçava o filho com mais força. Beto então descobriu algo que não conseguia explicar com palavras, mas era tão grande e colorido que resolveu guardar no seu cofre. Sabia que, de alguma forma, aquilo também seria importante para o seu futuro. Então, por que você não jogou fora um pouco dos medos para dar espaço aos desejos? Porque o medo gruda em todos os lugares. Não tem como removê-los. Ter até que ter, até que tem. Só que os removedores custam muito caro. São todos feitos à base de coragem e você sabe como é difícil encontrá-la. Mas hoje o papai tem muito dinheiro. Por que você não compra aquele produto novo que anunciaram na televisão? O Removidor. Achei interessantíssimo isso. Beto, você me deu uma boa ideia. Acho que vou procurá-lo amanhã. Afinal, já está na hora de remover tanto medo. Alguns você já conseguiu quebrar hoje, não é, meu filho? Muito bem. Agora me ajude aqui a varrer esses restos de medo do chão. Beto então deu um beijo na mãe e os restos de medo desapareceram. Alguns dias se passaram e a casa estava cada vez mais limpa.
Beto tinha certeza de que a mãe havia encontrado o removedor e ainda espalhando algumas gotinhas do produto por todos os lugares. Tudo estava muito diferente, mas ele não se preocupava em saber por quê. Aliás, nunca perguntou para a mãe como se usava o removedor. E ele já havia percebido que algumas coisas não têm explicação. Beto gostou de ter descoberto isso e logo guardou o pensamento no cofre para nunca mais se esquecer. O pai de Beto também percebeu que havia algo diferente no ar. A casa estava com muito mais espaço e dava até para respirar melhor. E a mulher? Quanta diferença! O sorriso brilhava tanto que não podia ser só por causa da nova pasta de dentes. Tudo estava perfeito, até o dia em que a mulher preparou uma ideia nova para o jantar. Querido, estou pensando em trabalhar fora. Afinal, ainda sou muito jovem e está na hora de ser independente. Que tal? Gostou? Horrível. É horrível. Acho melhor cozinhar mais essa ideia. Mas ela não está crua, não. Está no ponto. Olha o Beto, já está gordinho, grandinho, não precisa mais de tanto de mim. Eu passo o tempo todo em casa, só organizando os meus medos. Está na hora de mudar. Meu amor, eu não estou conseguindo engolir essa ideia. Por que você não traz outra, como por exemplo, fazer um curso de inglês? Nesse momento, o pai aproveitou que a casa estava mais vazia e começou a espalhar as suas preocupações. Trabalhar fora é um perigo. Você nunca sabe o que pode acontecer. É um outro mundo. As pessoas competem o tempo todo. Você não está preparada para isso. E se acontece alguma coisa com o Beto, quem é que vai resolver? Além do mais, eu dou tudo para vocês, não deixe faltar nada em casa. Acho melhor fazer o cursinho de inglês, será muito mais fácil para você. Querido, você está duvidando do meu tempero? Não, meu amor, só acho que você exagerou um pouco na pimenta. Que tal trazer um pouco mais de água? Esse livro é muito interessante. Mas nada adiantaram os litros de água que o pai de Beto tomou naquela noite e nas noites que se seguiram. Ele continuava com aquela ideia engasgada na garganta, na esperança de que a mulher nunca mais preparasse nada parecido. Mas ela insistia em experimentar os novos temperos que havia descoberto e estava cada vez mais confiante. Querido, preparei uma surpresinha para o almoço. Ai, meu Deus, o que será? Vou trabalhar com a minha amiga. Começo amanhã mesmo. Naquele momento, parece que a pimenta se espalhou toda pela cara do pai de Beto, que engasgado não conseguia nem respirar. Querido, não tenha medo. É assim mesmo. Algumas ideias têm esse sabor forte, mas com o tempo vão caindo dentro da gente até se transformarem. Ficam igual a pudim de vento e o peso vai embora. Quanto tempo leva para isso acontecer? Depende da digestão de cada um. Tome esse remedinho que vai ajudar. O pai de Beto tomou o remédio sem nem ler o nome. Era a primeira vez que isso acontecia. Logo ele, que nunca deixava de ler as bulas porque vivia preocupado com os efeitos colaterais. A mãe de Beto, que agora passou a ter nome, Linda, notou que finalmente o removedor estava fazendo efeito no seu marido. Bem que as instruções diziam que, espalhando bastante o produto, até os lugares mais resistentes acabariam brilhando. Beto sabia que durante as surpresas que a mãe preparava para o pai, o melhor era ficar calado. Depois que os dois saíram da sala, ele foi olhar o nome do remédio que o pai tomara. Vida. Beto achou melhor guardar aquele nome no seu cofre, caso um dia sentisse necessidade. Parece que o remédio fazia efeito logo, porque naquela mesma tarde o pai de Beto perguntou: Mas o que é mesmo que você vai fazer com a sua amiga, Linda? Vou ser gerente da loja dela. Acho que vai ser ótimo. Tem horário bem flexível e vou conhecer muitas pessoas. O marido não disse mais nenhuma palavra pelo resto do dia. Linda sabia que ainda estava doendo, mas que com o tempo a dor desapareceria. No dia seguinte, Linda acordou cedo, tomou o café com Beto. Seu pai não passou bem a noite. Olhe, deixou as preocupações dele espalhadas pela casa. Acho melhor desistir dessa ideia de trabalhar fora, não é, meu filho? Claro que não, mãe. Vai desistir mais uma vez dos seus desejos?
Lembra o que aconteceu antes? Os desejos ficam amarelados e viraram aquela porção de medos. E quem sabe o papai, vendo que você jogou fora um monte de medos, resolve jogar fora as preocupações dele também? Sabe, meu filho, você cresceu tanto que eu nem havia notado. Linda deu um beijo em Beto e foi para o seu primeiro dia de trabalho. No caminho, iria tomar um pouco daquele remédio tão poderoso que fazia seu coração bater mais forte e o ar entrar como um furacão por todo o seu corpo, tornando as pernas mais firmes, sentindo os pés pesados, colados à terra e a cabeça leve, tão leve como ele nunca havia sentido. Antes que a mãe fechasse a porta, Beto pegou aquele seu último olhar para casa e guardou no cofre. Era um olhar muito diferente e deveria ser muito valioso. Era como o olhar dos pássaros antes do primeiro voo. Durante o dia, o pai de Beto mal conseguiu trabalhar. A toda hora ligava para casa e mandava um pouco de suas preocupações. A empregada não aguentava mais atender o interfone e ouvir o porteiro dizer: chegaram mais preocupações. O apartamento estava tão cheio que nem dava para andar. À noite, quando Linda chegou trazendo flores no olhar, levou um susto. Eram caixas e mais caixas espalhadas de e se, como, por quê, será? Assim que o marido olhou para ela, viu o jardim que florescer em seus olhos. Ficou tão emocionado de ver tanto colorido em Linda que correu para abraçá-la, sentir mais de perto aquele perfume diferente. Linda então tirou um girassol do olhar e deu para ele. Querido, é preciso acreditar. Ele pegou o girassol e começou a chorar. Beto, que assistiu a tudo calado, tratou logo de pegar umas sementes dos olhos da mãe e um pouco das lágrimas do pai para guardar no cofre. Sabia que no futuro sempre precisaria de um pouco de esperança. Nas semanas seguintes, o pai de Beto estava cada vez mais diferente. As preocupações aos poucos foram sendo removidas da casa e ele já conseguia até perguntar para Linda à noite como foi o seu dia de trabalho hoje, querida. Passava horas sentado na sala, olhando para o girassol que ela lhe dera, pensando como era estranho ele não morrer. Pelo contrário, parecia que a cada dia ficava maior, mais cheio de luz. Então começou a ter a aprender a cozinhar e um dia procurou a sua surpresinha para Linda e Beto. Procurou não, preparou uma surpresinha para Linda e Beto. Que tal comemorar o aniversário de Beto semana que vem, num acampamento? Os dois levaram um susto. Que ideia mais diferente. Onde será que ele havia conseguido aquela receita? Sim, porque Linda sabia que sozinho o marido jamais conseguiria preparar aquela surpresa. Mas, querido, você nunca quis acampar, vivia preocupado com cobras, lugares, desertos, falta de hospitais por perto e tudo mais. Linda, olhe só como está grande o girassol que você me deu. Você não disse que era preciso acreditar? Pois é, todos os dias eu passei a regá-lo acreditando, então percebi que você estava certa. Agora, outras flores nasceram aqui no nosso jardim e a casa anda bem mais perfumada. Você não notou? Linda então corrigiu seu pensamento. Sempre é possível descobrir novas receitas sozinho. É só ir tentando até chegar no ponto. Beto captou aquele pensamento da mãe e guardou no cofre. Coisas assim não podem se perder no vento, pensou. Linda, vai ser muito divertido. Podemos convidar toda a família e os amigos mais chegados. O Arthur, por exemplo, adora acampar, vive me convidando. Além do mais, será um lugar bonito para Beto revelar a sua coleção. Beto então levou outro susto. É que andava tão à vontade, sentindo-se mais leve, que se esquecera do que iria colecionar. Mas algo dentro dele também havia mudado. E o mais incrível é que nem precisou tomar remédio. Beto não conseguia mais se preocupar com a coleção. Sabia que na hora certa tudo se resolveria. Olhou para o girassol e acreditou. A semana passou voando. Parece até que quando a gente é mais feliz, o relógio anda mais rápido e o coração também bate mais rápido. Chegou então o dia de todos partirem para o acampamento. O pai de Beto parecia um menino, de shorts, camiseta e boné. Linda levava pouca coisa, dizia que não aguentava mais carregar muito peso. E Beto só carregava os sorrisos que andavam escondidos pela casa. Assim partiram eles, loucos para encontrar o pessoal no acampamento.
Foi um fim de semana muito divertido, com muita diversão. Beto descobriu que realmente Margarida estava certa. Os pais também já haviam sido crianças. Era engraçado ver o pai pulando na cachoeira. Ele nem se dava conta de que encontrara a chave da sua caixinha de lembranças. E Linda redescobriu uma antiga paixão. À noite conversava com as estrelas. Beto não sabia que a mãe contava para elas, mas devia ser algo sensacional, porque as estrelas escutavam caladas a história de Linda, como se fosse uma canção de ninar. Linda dizia que só as crianças e as estrelas sabem ouvir na escuridão. Chegou o dia do aniversário de Beto. Os pais mal podiam esperar pelo que o filho iria revelar à noite, depois dos parabéns. Levaram um bolo especial para a festa dos 12 anos. Como mandava a tradição. Era um bolo recheado de realidade, mas coberto de magia. Diziam que nunca se podia esquecer da cobertura, porque era ela que dava o sabor diferente ao bolo. À noite todos se reuniram ao redor da fogueira. Até aquele momento, Beto sabia o que iria revelar. Apenas tinha a sensação de que às vezes o mais importante nunca é de fato revelado. Então, depois dos parabéns, seu pai disse tudo orgulhoso. Atenção, atenção, que agora chegou a hora de Beto revelar a sua coleção. Todos pararam de falar. De repente, fez um silêncio tão grande que Beto pôde ouvir o que passava dentro dele. Foi então que se lembrou do seu cofre e mostrou para todos. Meu filho, você vai colecionar dinheiro? Não, pai. Você não disse que o cofre era para garantir o meu futuro? Sim, meu filho, e nada melhor do que muito dinheiro para isso, não é mesmo? Mas há coisas, pai, que valem mais do que dinheiro, né? O pai entendia o que o filho estava querendo dizer. Era só se olhar no espelho. Aquele sujeito que estava ali não podia ser o mesmo que andava sempre preocupado com tudo, e não havia sido o dinheiro que lhe dera aquela felicidade. No momento em que Beto ia revelar a sua coleção, o cofre escorregou e caiu dentro da fogueira. O fogo aumentou de um jeito que até as estrelas acordaram, sentindo um calor diferente. De repente, Beto percebeu que não precisava mais do cofre, porque tudo que era importante já estava guardado dentro dele mesmo, guardado tão bem que ele não sabia como colocar para fora. Sentia que se revelasse a coleção, algo se perderia. Beto então decidiu que iria colecionar segredos. Todos adoraram a ideia de Beto, apesar de não poderem ver a coleção. O fogo só se apagou depois que uma forte chuva caiu e eles foram dormir na certeza de que um segredo maior rondava a escuridão. É uma historinha bem bacana, bem legal, que acho que é bem reflexiva, né? Que dá pra gente entender um pouquinho até da nossa infância, do que viveu, né? E do que a gente anda fazendo hoje. E aí tem uma história aqui, né? Um pouco da vida da Márcia Cristina Silva e do André Neves. Então são dois trechinhos também aqui no final do livro que eu achei muito interessante sobre a vida deles, né? Referente à história aqui do livro. Então a Márcia, ela fala assim: quer dar uma olhadinha na minha coleção de segredos? Sempre fui movida pela imaginação. Sou carioca, mas também de muitas outras terras desconhecidas. De repente, entro num mundo encantado e já me sinto em casa. Personagens logo me oferecem um cafezinho e vão pedindo para ficar morando com eles uns tempos. Isso sempre aconteceu desde que eu era pequena. Apenas não sabia que tudo aquilo que inventava podia virar história e acabar num livro. Este é o meu primeiro livro infantil. Além da literatura, já andei por outros caminhos. Dei aulas de inglês, fiz traduções, sou advogada. Recentemente, descobri que a lei mais importante a ser seguida é a do meu coração. Por isso, troquei tudo o que vinha fazendo pela literatura. E é assim, colecionando palavras, poemas, olhares, a forma que encontrei de regar o meu girassol, de seguir em frente, acreditando na vida. O André, que fez a ilustração do livro, diz assim: sou pernambucano, mas atualmente resido no Rio Grande do Sul. A literatura infantil me fez percorrer o mundo em busca de belas imagens. Por esse motivo, guardo muitos segredos coloridos em minha imaginação, que aos poucos estão sendo revelados, como neste livro. Essa revelação já rendeu importantes prêmios no Brasil e recentemente minhas imagens foram vistas por crianças de várias nacionalidades na Le Immagini della Fantasia, importante mostra de ilustração infantil organizada na Itália.
que percorre algumas cidades do mundo. Achei muito interessante e enviei para vocês, compartilhei com vocês aqui, né, esse texto. Então, espero que vocês gostem hoje e reflitam bastante nessa reflexão um pouco diferente, né? E você? Ela quer dizer, né, essa reflexão hoje, você. Qual é, né, o seu segredo? Você é colecionador do quê? O que é que você anda colecionando na tua vida? Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.